Da mesma forma que o vencimento não pode ser objeto de convenção coletiva, porque existe uma reserva à lei, ou seja, somente a lei pode estabelecer o vencimento, a remuneração, o subsídio de carreiras dos servidores públicos. Esse é o mesmo fundamento utilizado para dizer que, com relação ao dissídio coletivo, ele só cabe em relação às chamadas cláusulas sociais e não às cláusulas econômicas. Como assim? Lá no direito coletivo do trabalho, se verifica que, caso uma negociação coletiva não consiga ter êxito, ou seja, os sindicatos ou o sindicato dos trabalhadores e a empresa, no caso de acordo coletivo, não se entenderem, não fecharem um acordo em relação às cláusulas, né, da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, eles podem ajuizar um dissídio coletivo, pedindo que a justiça, no caso a justiça do trabalho, ponha termo à questão, ou seja, resolva. Por exemplo, os empregados eles querem um aumento de 10%, a empresa quer um aumento, diz que só pode pagar 2%. Aí chega a justiça e fala, não, a inflação mais um pouquinho, vamos estabelecer esse aumento em 5%, e a partir dali se tem a chamada sentença normativa, que vai estabelecer as regras que vão valer para aquela determinada categoria no prazo de validade da sentença coletiva, da sentença normativa, perdão. Ou até que nova convenção coletiva se sobreponha e altere as regras. Nesse caso, com relação aos servidores públicos, esse dissídio coletivo só pode só pode ser ajuizado em relação a cláusulas sociais. O que são isso, cláusulas sociais? O exemplo clássico da doutrina é o estabelecimento de um ambiente para a amamentação das mulheres que têm filhos ainda na cidade. Outras questões, como EPI, ou seja, os equipamentos de proteção individuais, esses equipamentos podem ser objeto de cláusulas sociais. Na minha prova oral da Procuradoria do Estado do Amapá, eu entrei nesse assunto em determinado momento da prova e eu trouxe como exemplo um dispositivo da Convenção do Estado do Amapá que fixa que todo órgão público dentro do Estado do Amapá, especialmente do Poder Executivo, deveria ter uma CIPA, ou seja, uma convenção de prevenção de acidentes. Essa comissão ela é formada simplesmente por empregados, servidores do próprio órgão. Não necessita contratar ninguém para fazer essa comissão. É só estabelecer que o Wellington, o Gabriel e o Thiago Bertoldi vão fazer parte da comissão de acidentes. Tem representante dos empregados e representante dos empregadores. Nesse caso, eu coloquei para a examinadora que essa poderia ser uma cláusula objeto de dissídio coletivo, caso fosse cabível, né, na Justiça do Trabalho isso. Por quê? Porque para formar aquela comissão não basta, não necessita de dinheiro público, e por isso essa é uma questão que não está reservada à lei. Poderia, por exemplo, se obrigar que determinado órgão, que determinado setor estabelecesse uma CIPA, isso por dissídio coletivo, porque é uma cláusula social, não é uma cláusula econômica, não é uma cláusula que tem repercussões econômicas. Tudo bem? Então, fechando o raciocínio, é possível a convenção coletiva, né, desde que em relação a cláusulas não econômicas, ou seja, cláusulas sociais, e da mesma forma, dissídio coletivo somente cláusulas sociais. Tudo bem?